Fala rapaziada do YouTube, beleza? Infobrothers na área mais uma vez para trazer a limpa oitava rodada do Brasileirão que acontece nesse domingo. E vamos começar então com os jogos das 4 da tarde, Vasco e Grêmio. Direto de São Januário. O Vasco vem de uma bela vitória de virada em cima do Fluminense no meio da semana, que o colocou na 10ª colocação do Brasileirão e vem forte para essa partida. O Renato Gaúcho finalmente está ajustando o Vasco. O Vasco também conheceu seu grupo na Sul-Americana. O grupo G ficou com o Vasco, Olímpia do Paraguai, Audax Italiano do Chile e o Barraca Central. Esse jogo também é importante para o cuiabano, marca o confronto com seu ex-time, o time que o revelou, o Grêmio. Será que vai funcionar a lei do ex? Bom, já pro lado do Grêmio, ganhou de 2-0 seu último jogo em casa, só que teve aquela lesão do Marlon. Infelizmente ele fraturou seu tornozelo direito e vai ficar 5 meses fora. O Grêmio ele tá vindo de 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota nos seus últimos 10 jogos, ou seja, vai dar um grande trabalho pro Vascão aí. O Vasco que tá fazendo um segundo tempo exemplar, sempre fazendo seus gols no final do jogo. O Grêmio vai ter que arrumar a casinha porque o Grêmio é um time forte no primeiro tempo. No segundo tempo ele tende a reduzir um pouco o volume de jogo, só que contra o Vascão vai ter que armar uma boa defesa porque é onde o Vasco brilha. E vamos para o próximo jogo, Cruzeiro e Santos. Às 16 horas, direto do Mineirão. O Cruzeiro vem de uma derrota contra o Atlético Paranaense no meio da semana e se complicou na tabela. Ele está na lanterna com apenas 3 pontos na 19ª colocação. O seu técnico interino Wesley Carvalho pode ter de volta o artilheiro Caio Jorge, que ficou fora dos jogos contra o Flamengo, Vasco e Atlético Paranaense. Ele voltou a treinar fisicamente, mas ainda é dúvida. Outras voltas confirmadas são do meio atacante Matheus Pereira, que cumpriu suspensão e está à disposição, e o Gerson, que foi poupado do último jogo por desgaste físico. O Cruzeiro também conheceu seu grupo na Libertadores, o famoso grupo da morte, que tem Boca Juniors, Universidade Católica e o Barcelona do Equador. Bom, e já pro lado do Peixe a situação também não tá muito boa. Já começamos sabendo que Gabigol, seu principal artilheiro, não vai jogar contra o Cruzeiro por conta de um acordo que tiveram entre as equipes, que o Gabigol veio de lá, né? E também o Santos não faz uma boa campanha, já tá vindo de uma derrota de 2-1 pro Internacional, e nos seus últimos 6 jogos no Brasileirão teve apenas uma vitória, teve 2 derrotas e 3 empates, ou seja, o Peixão tá sofrendo com o seu ataque e sua defesa. Lembrando também que o Vojvoda foi demitido após a derrota de 2-1 pro Internacional. Quem assumiu agora o Santos foi o Cuca. E também não podia faltar essa informação, o nosso menino Ney, que não foi convocado pra seleção brasileira nessa primeira chamada, mas como todo mundo já sabe, acreditamos que na última chamada da Copa, o nome dele vai ser listado e ele vai atuar nessa Copa do Mundo pra gente. E já vamos pro próximo, que é um clássico lá do Paraná. O Atletiba, direto da Arena da Baixada, às 16 horas. O Atlético Paranaense vem de uma vitória sobre o Cruzeiro no meio da semana e vem forte para esse jogo. Esse clássico, o Atletiba, não acontece desde 2023. O Curitiba havia ficado na 2ª divisão, depois o Atlético Paranaense também, e finalmente agora em 2026 se reencontram na Série A. O Odair Hellmann pode ter como opção usar Pele, que estava suspenso no jogo contra o Cruzeiro e nesse jogo contra o Curitiba ficará à disposição. O Atlético tenta quebrar o maior jejum contra o Curitiba. Desde 14 de maio de 2023, ele não vence o seu rival. Isso aí, já pelo outro lado, o Curitiba, ele vem fazendo uma campanha excelente jogando fora de casa. Nos seus últimos 3 jogos que atuou fora, levou os 3 pontos para casa em todos os jogos. O técnico Fernando Seabra está fazendo um ótimo trabalho com essa equipe do Curitiba. Ele se encontra em 6º lugar e conforme o histórico de confrontos que a gente tem aqui, dos últimos 6 jogos, Cap não conseguiu ganhar nenhum do Curitiba. Ou seja, a balança tá pendendo pro lado do Curitiba levar esse jogo. Bom, e o último jogo das 4 horas, Remo e Bahia. Direto do Mangueirão às 16 horas. O Remo vem de um revés aí no meio da semana, perdeu por 3-0 do Flamengo, se encontra numa situação muito difícil na tabela, é o lanterna, 20ª colocação com apenas 3 pontos. O Léo Condé tem 3 jogos e 3 derrotas nesse Brasileirão. O técnico admitido recentemente não tá conseguindo fazer o time jogar ainda. São 6 gols sofridos e nenhum gol marcado. O Remo está de volta à Série A após 32 anos. Meus amigos, o Remo está sentindo na pele a diferença que é jogar a Série A. Já o Bahia com o Rogério Ceni está fazendo um trabalho excelente, está invicto na competição, não perdeu nenhum jogo até agora e pretende somar aqueles 3 pontos certos, pode-se dizer assim, em cima desse Remo, que por enquanto não vem demonstrando o futebol que é necessário para jogar a Série A junto dos grandes times. O Bahia
Bahia precisa fazer esses 3 pontos, mesmo fora de casa, para se manter ainda disputando a tabela entre o seu terceiro, segundo lugar, para se manter nas cabeças. E lembrando que esse vai ser um jogo de exposição do Remo. O Remo precisa urgente ganhar uma partida, ou seja, vai se atirar para o campo de ataque do Bahia, provavelmente para tentar levar os 3 pontos em casa. E é nisso que o Rogério Ceni pode armar o time para jogar somente no contra-ataque, sem se expor muito. E seguindo, temos Vitória e Mirassol. Às 18h30, direto do Barradão. O Leão da Barra vem de uma derrota no meio da semana pro Grêmio, perdeu de 2-0 e segue na sua campanha irregular neste Brasileirão, lembrando muito a campanha de 2025. O técnico Jair Ventura saiu muito criticado desse último jogo pela demora em mexer no time, só mexeu aos 30 do segundo tempo, onde não havia mais tempo para reação. O destaque do Vitória vem sendo a ausência do seu atacante, seu principal atacante, o Marinho, né, que tá contundido e só vai estar à disposição do treinador a partir de 1º de abril. E já pro lado do Mirassol também não encontramos muitos benefícios. Dos últimos 6 jogos, tiveram 2 derrotas, 3 empates e apenas 1 vitória. É o 15º colocado e não está fazendo uma campanha igual a do ano passado. Tudo bem, a gente sabe que o Mirassol teve muitas perdas dos seus jogadores do elenco do ano passado e que sofre um pouquinho mais no ataque esse ano, mas isso não é justificativa para fazer uma campanha tão abaixo. E pode ter aquela desculpa também que eles estão disputando a Libertadores agora, estão focando já no grupo, porque eles caíram realmente no grupo pedreira, onde vai ter LDU e o Lanús também para eles enfrentarem. Realmente é um problema que o Mirassol vai ter. E não só isso, a logística, o Mirassol não estava acostumado a fazer grandes viagens. Então, provavelmente os jogadores vão ficar mais cansados, vão estar exaustos e perder esses pontos no começo do campeonato vai ser um problema do meio para frente se quiser se manter na Série A. Eu acredito que o Rafael Guanais vai ter que dar um jeito de alinhar o Campeonato Brasileiro com a Libertadores se o Mirassol quiser continuar na Série A do Brasileiro e disputar a Libertadores de forma limpa. E seguindo a rodada, temos Internacional e Chapecoense. Às 18h30, direto do Beira-Rio. O Inter vem de uma vitória contra o Santos por 2-1 no meio da semana, mas não melhorou muito sua colocação. Ele continua no Z4, um 17º colocado com apenas 5 pontos. O Pesolano vai ter 3 jogadores que haviam sido preservados contra o Santos de volta. O Mercado, o Bernabé e o Alan Patrick. Além do Paulinho que tá de volta depois de cumprir a suspensão. Bom, e já pro lado da Chape, dos seus últimos 5 jogos, teve 4 empates e 1 derrota. A Chape também tá deixando a desejar na questão vitória. O seu técnico Pouso estava trabalhando bastante focado na defesa, tanto é que a Chape vem tomando poucos gols durante o campeonato. Só teve aquele 3-3 insano contra o Coxa, mas isso daí a gente deixa de lado, é uma partida típica. E outro destaque também do time da Chapecoense vem sendo o seu goleiro, Léo Vieira. Está sendo muito elogiado pela campanha que vem fazendo com a Chape nesse começo de 2026. É isso aí, rapaziada, e chegamos no carro-chefe. Corinthians e Flamengo. Às 20h30, direto da Neoquímica Arena. O Corinthians já chega pressionado para esse jogo, né? Não vem fazendo uma boa campanha no Brasileirão. São 2 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. Tá na 9ª colocação. Tá péssimo, hein? Sim, seu Dorival já chega pressionado. Então, com todo respeito a Chapecoense, era mais fácil conseguir esses 3 pontos lá em Chapecó. Porque os mesmos 3 pontos contra a Chape é os mesmos 3 pontos contra o Flamengo. Só que o Flamengo... Tati, deixa eu te pegar umas informações aqui. É o 4º colocado e dos últimos 10 jogos ele vem de 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. E outra, os 4 jogos que ocorreu no Brasileiro, ele ganhou os 4. E um detalhe, não está tomando gol. Foram todos de 0 o placar. O Léo Ortiz e o Léo Pereira estão fazendo uma zaga exemplar com a chegada do Léo Jardim. E tirando os laterais, o Emerson Royal e o Alexandro, que dão a cobertura quando os zagueiros descem. E não só isso também, Tati. Um fato interessante também é que não só a defesa do Flamengo tá muito forte, como o ataque já era e continua muito forte. E o Corinthians tem uma dificuldade imensa em fazer gol, a gente já percebe isso. Então aqui a gente tem 2 prejudiciais. Uma, a defesa do Flamengo que tá muito forte e o ataque do Corinthians fraco. E 2, o ataque do Flamengo que tá muito forte e já o Corinthians não vai contar com o Hugo Souza, que vai ser escalado para a seleção. Sim, já foi convocado no lugar do Alisson, que sofreu uma lesão. E vai ser o menino, o Felipe Longo, que vai assumir essa bucha aí no gol do Corinthians contra o Flamengo. O Corinthians não tá conseguindo manter aquela hegemonia no meio campo, porque o Bidon caiu muito de produção também. Os últimos jogos dele têm sido bem abaixo. O Garro também não vem cumprindo mais aquele seu papel de meia armador, como estava fazendo nos anos anteriores, e o Corinthians está muito debilitado. O Memphis não vem de uma boa fase, segundo o Dorival, está com problema no joelho e não está conseguindo também exercer o seu bom futebol. O Corinthians segue com muitas dificuldades para esse jogo, mas é clássico, né? Clássico, tudo pode acontecer. E uma informação para finalizar, muita gente pode estar questionando que talvez o Flamengo não vá com a corda toda para cima do Corinthians por conta da Libertadores. O Flamengo caiu
caiu num grupo relativamente fácil. Cusco, Estudiantes e Independente Medellín. Acho que o Flamengo passa sem dificuldades alguma. Ao contrário do Coringão, que pegou um grupo pedreira, que tem o Peñarol, Santa Fé da Colômbia e o Platense da Argentina. É pedrada pro Coringão nessa Libertadores. Bom, então aqui a gente já encerra mais um InfoBrothers, onde a gente trouxe a 8ª rodada com todos os jogos do domingo e esperamos vocês no próximo vídeo, galera. Valeu! Obrigada!